sejam bem-vindos. Esse é o canal Luz do Reiki e hoje esse vídeo é para falar sobre o Ho Oponopono, os milagres do Ho Oponopono, como o Ho Oponopono pode ajudar na vida das pessoas e como foi que eu conheci o Ho Oponopono. Bem, acho que foi no final de 2014, eu fui num centro espírita tomar um passe, eu não trabalhava ainda. Eu fui tomar um passe nessa casa e na saída me chamaram e me deram uma oração para eu fazer e a pessoa me perguntou se eu conhecia o Ho Oponopono. Falei que já tinha ouvido falar, mas que não sabia direito como fazer o Ho Oponopono. Então ela me ensinou que era um mantra e que eu teria que fazer as repetições 108 vezes, então, por 21 dias. Tá, tudo bem? Então eu peguei a oração e vim para casa, né, para fazer no dia seguinte. No dia seguinte eu fui fazer, aí vi que a oração estava muito... não conseguia dar, não dava para ler, estava muito apagada a oração. E então não tinha como. Só embaixo na oração tinha um pedaço que eu conseguia ver direitinho, que era aquela oração estava destinada a meus antepassados, até 7 gerações. Era para eu limpar. Então tá, daí eu não conseguia dizer, mas eu vou rezar um Pai Nosso, não vou deixar de fazer, vou rezar um Pai Nosso, então, né? E vou fazer o Ho Oponopono. Assim eu fiz, eu rezei o Pai Nosso e fiz as 108 repetições. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo, por 108 vezes. Tá, no segundo dia, novamente, né? Rezei o Pai Nosso e eu ia começar a fazer o Ho Oponopono. Nossa, foi incrível ali, sabe? Que daí a gente fala, né, que é para os antepassados, né, até 7 gerações para limpar. Então, na hora que eu falei, me veio assim na tela mental, me veio uma imagem de uma mulher muito braba, muito braba, muito braba. Ela me xingava muito. Ela falava um monte de coisa, ainda dava pra ver na expressão do rosto dela, que, era minha inimiga mesmo do passado. Então, só que eu não conseguia ouvir o que ela falava. Eu não consigo ouvir. Eu via e ela abria a boca e fechava, mas eu não sei o que ela falou, mas com certeza estava me xingando. Aí, mesmo assim, né, eu continuei, eu fiz as 108 vezes e fiquei esperando, que na semana seguinte era para eu voltar na casa. Então eu voltei na casa, falei o que tinha acontecido e a senhora lá me falou que era para eu ir fazendo e ficar observando para ver se ia aparecer mais alguma coisa, né? Para fazer os 21 dias. Então, aí não apareceu mais nada, né? Só no final, perto dos 21 dias, apareceu um outro senhor. Apareceu um senhor, mas assim, era diferente. Ele falava calmamente, assim, estava tranquilo, passava uma paz, mas ele falou e eu também não ouvi nada. Não ouvi o que ele falava, não consegui ouvir, mas vi que estava tranquilo, estava tudo em paz, né? Então, isso é uma limpeza, né? Que daí vai fazendo as limpezas, como o Ho Oponopono, tu vai pedindo o perdão, né? Que eu sinto muito, e vai ocorrendo as limpezas. Tá? Então, esse é o primeiro relato que eu queria fazer do Ho Oponopono, como eu conheci o Ho Oponopono. E eu tenho usado bastante, eu uso bastante ele hoje, né? Porque já me ajudou bastante em outras situações também. Mas o que ocorreu de mais importante, mais interessante assim, né? Que dá pra dizer até que foi um milagre do Ho Oponopono, foi que na empresa onde eu trabalho, chegou uma pessoa para trabalhar e ela chegou na empresa assim bem quieta, calada,
dava pra ver assim que era uma pessoa que não estava bem. Daí ela continuou, veio trabalhando, a gente foi conversando, então ela começou a contar os problemas dela, começou a contar a vida dela. Ela era assim super magra, dava pra ver assim que ela era uma pessoa gorda e que tinha emagrecido muito. Aí ela me falou que ela tinha perdido 40 quilos, ela tava muito mal, ela tinha depressão, tava super mal. Aí começou a contar a vida dela, que a filha dela hoje tem 20 e poucos anos e tem depressão também, desde a infância, quando criança já foi internada, tinha sido internada por causa da depressão, e que ela tinha um casal de filhos, casou, né, era casada, tinha um casal de filhos, e que fazia 2 anos que o filho dela tinha falecido, estava com 20 anos, e ele faleceu num acidente. Então, dali pra cá, a vida dela começou a mudar, a depressão foi piorando nela, né? E então ela começou a contar a vida dela, mas é uma vida bem cruel, né? A dela, porque tinha tantos fatos acontecendo com ela. Aí ela contou que nessa mesma época o filho faleceu, ela entrou em depressão, descobriu que o marido tinha uma outra mulher, já fazia 17 anos que o marido tinha essa mulher, e que o marido aproveitou da depressão e ela fez uns empréstimos no banco, estava cheia de dívidas. No casamento ela tinha 3 casas, mas no momento ela já estava morando de favor, que não sei como, se ela assinou no momento da depressão, o que foi para o marido vender, ele vendeu 2 casas, ela não viu o dinheiro, e assim foi indo a vida dela. Foi bem difícil para ela, né, falando aquilo, porque tinha 3 casas e estava morando de favor na casa de uma pessoa, da família, e trabalhando para se manter. Então ela contou tudo aquilo, eu achei, é bem difícil, né? A vida bem complicada que ela tava. Aí eu falei pra ela no Ho Oponopono, eu disse, não, vamos fazer o Ho Oponopono então, né? Expliquei pra ela, ela não sabia que existia. Daí, então, ela, não, disse que ia fazer assim. Mas estava assim no último da depressão. E ela foi pra casa, começou a fazer o Ho Oponopono. Ela chegou no trabalho e me disse que, olha, eu boto o celular despertar 5 da manhã. Ela disse, eu ensinei ela como fazer, né? Ela disse, não, primeiro tu faz pra ti, depois tu faz pra tua filha, depois tu faz pro teu marido, né? Pra aliviar um pouco a barra, né? Porque eles estavam em conflito ainda, né? Que o marido ainda queria mais e mais, né? E não aceitou a separação, mesmo assim, né? Como estava a situação. E a filha dela também, com depressão ainda, né, se tratando e tal. Aí ela começou a fazer e fazendo. Aí passou uns diazinhos, 3 ou 4 dias, ela já começou a ficar mais animada, chegava mais animadinha no trabalho. E foi passando, daqui a pouco ela já veio de batom, passou um lápis. E foi melhorando, assim, dava pra ver visivelmente a melhora dela. Então, ela ficou na empresa ali, foi melhorando e falando que estava bem, que estava se sentindo bem, estava muito agradecida. E ela ficou, não chegou 2 meses, ela ficou na empresa e de repente assim ela saiu. Ela me mandou mensagem, a gente conversou. Então ela disse que estava saindo, que estava voltando para a cidade dela, que ela não era aqui da minha cidade, que estava voltando para a cidade dela e que estava me agradecendo, queria me agradecer e falou também que eu era o anjo na vida dela. Eu disse, anjo por quê? Porque eu tinha ajudado muito ela e que naqueles dias que a gente conversou e que eu ensinei para ela fazer o Ho Oponopono, que ela tinha feito uma carta de despedida para a filha dela, que ela ia se jogar debaixo do trem.
Parece que ela não queria mais viver, que não tinha mais o porquê ela continuar vivendo naquela situação, né? Que ela tava também por causa da depressão, né? Que a pessoa fica assim mais triste, assim. E aí ela me falou aquilo tudo e que estava voltando para a cidade dela e que também, olha para vocês verem o milagre que é o Ho Oponopono. Eu tenho certeza que foi do Ho Oponopono que aconteceu tudo isso. Ela desistiu, ela não pensa mais em se matar, ela está muito bem, ela está trabalhando, ela ganhou uma casa do irmão dela, que o irmão é melhor de vida, né? Então, melhor financeiramente. Ela ganhou uma casa do irmão e voltou para a cidade dela. Que para uma pessoa que estava com a morte marcada, né? Isso é muito importante. E as pessoas não dão valor para essas ferramentas, que é o Ho Oponopono, que é o Reiki. Tem muitas ferramentas, muitas que ajudam as pessoas, mas nem todo mundo acha que funciona, né? Que dá resultado. E dá resultado. Eu sei por mim. Eu tenho muitas ferramentas que eu já testei e que não vi resultado. Muitas. Mas agora também tem bastante que eu testo, primeiro em mim, para depois poder falar e indicar para as pessoas e que são muito bons, né? Que nem o Reiki, que eu sei que faz milagre. E o Ho Oponopono também, porque o que aconteceu com essa minha amiga aí, a gente ficou amiga, a gente se conversa, né, por WhatsApp de vez em quando, mas ela passou assim, foi muito rápido a passagem dela aqui. E daí também ela contou que ela já tinha emprego marcado em outro lugar, e daí do nada tava tudo certo que ela ia para outra casa, outra empresa. E daí chamaram ali, ela desistiu de ir para outra e foi para ali. E daí então a gente vê que, né, que é Deus fazendo tudo certo, encaminhando tudo, colocando tudo nos seus devidos lugares. Ela só passou ali para ser ajudada, para que eu pudesse ajudar ela, auxiliar no que ela estava precisando. E voltou para a cidade dela. Voltou muito melhor do que estava aqui. Ela está bem tranquila, está bem feliz. Então tá, era isso para hoje que eu queria passar, tá? Para falar um pouquinho do Ho Oponopono. E eu tenho outros relatos também do Ho Oponopono que eu vou fazer outros vídeos para contar, tá bom? Então era isso por hoje.